nas majestosas paisagens do Brasileiras, onde o Cristo Redentor ergue seus braços protetores sobre o Rio de Janeiro e a Basílica de Nossa Senhora Aparecida recebe milhões de peregrinos anualmente, surgiu uma história que deixaria sem palavras até mesmo os pesquisadores mais céticos. O Brasil, uma nação onde 64% dos seus 215 milhões de habitantes professam a fé católica e onde a devoção mariana faz parte intrínseca da cultura nacional, transformou-se no cenário histórico que poderia ser o caso mais extraordinário de reencarnação infantil já documentado. Na América Latina, com mais de 2.500 casos selecionados de memórias de vidas passadas em crianças ao redor do mundo, cientistas da Divisão de Estudos Perceptuais da Universidade de Virgínia confirmaram que essas características transcendem todas as fronteiras culturais, religiosas e geográficas. No coração histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, cidade colonial fundada em 1698 e declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, onde as joias barrocas se erguem majestosamente entre ruas de pedras e montanhas de ferro que narram a história do nosso brasileiro, a pequena Manuela Oliveira começou a exibir comportamentos que mudariam para sempre a compreensão de sua família sobre a existência. O que começou como brincadeiras infantis aparentemente inocentes logo revelaria um conhecimento tão profundo e detalhado que atrairia a atenção de pesquisadores internacionais e abalaria os alicerces de tudo que seus pais defendiam saber sobre a vida, a morte e os mistérios que os cercam. As primeiras manifestações ocorreram numa manhã de setembro de 2024, quando Manuela, com apenas 4 anos, despertou pronunciando palavras num idioma que seus pais jamais haviam escutado. Ana Paula Oliveira, professora de ensino fundamental de 32 anos, e Ricardo Oliveira, engenheiro civil de 35, observaram com espanto como sua filha, com lágrimas nos olhos, começaram a recitar o que posteriormente se descobriram eram orações em aramaico, o mesmo idioma falado por Jesus de Nazaré há 2000 anos. Antes de detalharmos nossos detalhes mais impactantes deste caso, gostaria que você se inscrevesse em nosso canal e curtisse este vídeo. Assim você nos ajuda a apoiar mais projetos sociais. Não pedimos dinheiro, apenas sua inscrição. Uma doutora Patrícia Mendes, psiquiatra infantil reconhecida com mais de 20 anos de experiência no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, havia atendido milhares de casos ao longo de sua carreira, mas nada a preparar para o que encontraria quando Manuela chegasse ao seu consultório naquela tarde de outubro que mudaria tudo. A pequena, com seus penetrantes olhos castanhos que refletiam uma sabedoria ancestral impossível para alguém tão jovem, sentava-se com uma serenidade e dignidade quase sobrenaturais. Quando a doutora Mendes pediu a Manuela que contasse sobre si mesma, utilizando técnicas habituais de psicologia infantil, a resposta que emergiu àqueles pequenos lábios estremeceu todos os presentes naquela sala médica estéril. "Sou a mãe de todas as crianças", declarou Manuela com uma certeza que desafiava sua tenra idade, com uma voz carregada de gravidade e profundidade que parecia emanar das profundezas da modernidade. "Vivi em Nazaré quando era apenas uma pequena aldeia cercada de oliveiras. Meu filho, meu amado filho foi crucificado numa colina chamada Gólgota. Senti a dor de cada prego que atravessou suas mãos, de cada espinho que coroou sua cabeça. Vi-o morrer e depois presenciei sua gloriosa ressurreição." O profundo conhecimento que a menina tinha da Palestina do século I, somado à sua capacidade de descrever aspectos específicos e íntimos da vida de Maria, que não se encontra no ensino religioso popular nem nos livros infantis, deixou a doutora Mendes completamente sem palavras. Manuela falou da Anunciação com uma precisão que impressionaria estudadas bíblicas, descrevendo a aparência exata do arcanjo Gabriel, a textura de suas vestes, o som de sua voz e até as palavras específicas utilizadas no aramaico antigo. Ana Paula e Ricardo, devotos católicos que assistiam à missa todos os domingos na Igreja São Francisco de Assis em Ouro Preto, mas que nunca tiveram conversado com sua pequena filha sobre os detalhes mais íntimos e dolorosos do sofrimento de Maria. Observaram com espanto e terror crescente como sua filha relatava experiências com uma profundidade emotiva que os fazia chorar. A menina falou das bodas de Caná, descrevendo não apenas o milagre da transformação da água em vinho, mas também o tipo específico de jarros de barro usados, os trajes sociais dos casamentos judaicos da época e até o sabor peculiar do vinho que Jesus criou. À medida que passavam as semanas e continuavam as sessões de Manuela com a doutora Mendes, as revelações tornavam-se cada vez mais específicas e, o mais inquietante, verificáveis através de fontes históricas e arqueológicas. Durante seus episódios mais intensos, a menina começou a pronunciar frases fluidas em aramaico, uma língua semítica extinta como língua falada há séculos e à qual Manuela nunca havia sido exposta de forma alguma. Recitava passagens inteiras de orações e cânticos que, ao serem traduzidos por linguistas especialistas,
revelaram-se textos devocionais autênticos da época de Jesus. O Dr. José Martins, reconhecido arqueólogo bíblico da Universidade de São Paulo, USP, e especialista internacional na cultura palestina do século I, foi chamado com urgência para verificar as extraordinárias afirmações da menina. O que o Dr. Martins descobriria, durante suas extensas entrevistas com Manuela, desafiaria tudo o que acreditava saber sobre os limites do conhecimento humano e as possibilidades da consciência. Manuela falou com precisão o traçado urbano da Nazaré no século I, com uma exatidão que assombrou o especialista em arqueologia. Conhecia edifícios específicos cujas fundações foram descobertas recentemente através de escavações modernas. Descreveu costumes sociais e práticas cotidianas que coincidiam perfeitamente com achados destruídos recentes e até detalhes sobre técnicas de construção, ferramentas e materiais usados na época. Mas o que realmente deixou o Dr. Martins sem palavras foi quando Manuela começou a fornecer detalhes sobre os estados emocionais mais íntimos de Maria durante os momentos cruciais da paixão e morte de Jesus. Descreveu com precisão, dilacerante a textura das vestes de Maria durante a crucificação, as orações específicas que recitou ao pé da cruz, as palavras exatas que inspiraram ao apóstolo João quando Jesus a confiou aos seus cuidados, e até a luz da tarde filtrando-se entre as nuvens naquela sexta-feira terrível que mudou o curso da história da humanidade. Gostaria de saber de que cidade e estado você está nos observando. Deixe um comentário abaixo contando de onde você se junta a nós. Alexandre Santos, um dos neurocientistas mais renomados do Brasil e diretor do Departamento de Pesquisa do Instituto de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi convocado para realizar uma avaliação neurológica mais completa, já feita num caso de suposta reencarnação infantil na América Latina. Utilizando equipamentos de ressonância magnética de última geração e as técnicas de avaliação neurológica mais avançadas disponíveis, o Dr. Santos submeteu Manuela a exames exaustivos que descartaram qualquer explicação médica ou psicológica possível para seu conhecimento extraordinário. Os resultados de todos os testes neurológicos mostraram desenvolvimento cerebral completamente normal para uma menina de 4 anos, sem sinais de transtornos psicológicos, anomalias do lobo temporal, transtornos do espectro autista nem qualquer condição neurológica que pudesse explicar seu acesso a informações históricas tão específicas e específicas. As capacidades cognitivas, memória e desenvolvimento da linguagem de Manuela eram completamente típicas para sua idade cronológica, tornando ainda mais inexplicável seu profundo conhecimento histórico e teológico do ponto de vista científico convencional. A equipe de pesquisa, seguindo protocolos científicos específicos semelhantes aos estabelecidos pelo Dr. Ian Stevenson e Dr. Jim Tucker da Universidade de Virgínia, pioneiros mundiais na investigação rigorosa sobre reencarnação, iniciou o meticuloso processo de documentar e verificar cada afirmação de Manuela. Ao longo de 6 meses de pesquisa intensiva, registraram mais de 300 declarações específicas da menina, cotejando-as com fontes históricas, evidências arqueológicas, textos teológicos e documentos antigos, preservados nas bibliotecas do Vaticano. Os resultados deste exaustivo processo de verificação surpreenderam a comunidade científica. 94% das afirmações verificáveis de Manuela revelaram-se historicamente exatas, uma porcentagem que não apenas supera extensamente a casualidade estatística, mas também sugere acesso a informações por meios que a ciência atual não consegue explicar nem compreender. Uma menina conhecia detalhes da vida cotidiana na Palestina do século que só se encontra em textos acadêmicos especializados, documentos históricos obscuros e descobertas arqueológicas recentes que nunca foram tornados públicos. O caso emocional de Manuela adquiriu detalhes ainda mais extraordinários quando começou a descrever, com precisão inquietante, as aparições milagrosas de Nossa Senhora de Aparecida no Rio Paraíba, em 1717. A menina apresentou detalhes sobre a descoberta da imagem pelos pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, que coincidiram perfeitamente com os relatos históricos preservados nos arquivos da Basílica de Aparecida, mas incluíram detalhes e específicos íntimos que nunca foram documentados em qualquer fonte. Manuela falou com profunda emoção sobre seu amor pelos povos indígenas e africanos do Brasil, e seu desejo específico de se manifestar nesta terra para criar uma ponte espiritual entre as diferentes culturas que formaram a nação brasileira. Descreveu com precisão acadêmica o complexo simbolismo implícito na imagem de Aparecida, a cor escura da imagem como símbolo de proteção aos escravizados, a posição específica das mãos em oração, e detalhes sobre a coroa e o manto que foram aumentados posteriormente. Estes detalhes teológicos e históricos
Após serem verificados meticulosamente por especialistas da Basílica de Aparecida e pelo padre João Carlos Silva, postulador da causa de canonização dos beatos de Cunhaú e Uruaçu, revelaram não apenas sua exatidão, mas também incluem informações anteriormente confinadas a arquivos eclesiásticos de alto nível e nunca divulgadas publicamente. Manuela conheceu conversas privadas entre os pescadores e as primeiras famílias devotas. Descreveu a textura e o aroma preciso das rosas que apareceram milagrosamente durante os primeiros milagres, e até apresentou detalhes sobre as reações dos habitantes locais às primeiras manifestações milagrosas. À medida que o caso de Manuela se desenvolvia ao longo dos meses, fatos físicos e espirituais inexplicáveis resultaram no acompanhamento de suas revelações, específicos presenciados e documentados por coleções de testemunhas confiáveis, incluindo profissionais médicos, pesquisadores universitários e autoridades eclesiásticas. Durante os episódios mais intensos de Manuela, quando entrava em estados de aparente êxtase mística, múltiplas testemunhas relataram consistentemente o surgimento súbito de uma intensa fragrância de rosas que inundou todo o ambiente. Uma doutora Mendes documentou meticulosamente casos em que Manuela entrava em estados alterados de consciência semelhantes ao transe, durante os quais seu conhecimento parecia expandir-se exponencialmente além de qualquer explicação racional. Nestes estados, a menina conhecia com uma maturidade e sabedoria que emanava de uma consciência muito mais madura e experiência. Dava respostas sobre as questões teológicas complexas que desafiariam até teólogos e biblistas experientes. Em 7 graças distintas e bem documentadas, verificadas por múltiplas testemunhas independentes, incluindo pessoal médico, pesquisadores universitários e representantes de autoridades eclesiásticas, Manuela previu com precisão eventos específicos relacionados a aparições marianas e específicas religiosas em diversos lugares do mundo. Estas especificações, feitas com semanas e às vezes meses de antecedência, com detalhes específicos sobre dados, locais e circunstâncias, revelaram-se exatas em cada detalhe. O incidente mais impactante ocorreu durante uma sessão no hospital, quando Manuela, num de seus estados místicos, começou a descrever em tempo real eventos que ocorreram naquele preciso instante na Basílica de Aparecida, a mais de 300 quilômetros de distância. As câmeras de segurança da Basílica confirmaram posteriormente que cada detalhe descrito pela menina, incluindo a vestimenta de peregrinos específicos, conversas entre visitantes e até a hora exata em que um grupo de oração particular começou seu rosário, havia ocorrido exatamente como Manuela havia descrito. Durante uma visita extraordinária ao Santuário Nacional de Aparecida, Manuela surpreendeu a todos ao dirigir-se diretamente a uma área específica da Basílica onde, segundo ela, havia algo muito importante escondido. Seguindo as instruções da menina, uma equipe de especialistas em patrimônio histórico descobriu, atrás de um altar lateral, documentos do século XVIII que foram considerados perdidos há mais de 200 anos. Estes documentos continham relatos detalhados dos primeiros milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida, escritos pelo padre José Alves Vilela, o primeiro capelão dos santuários. O mais surpreendente foi que os documentos confirmavam muitos dos detalhes que Manuela havia mencionado sobre os primeiros tempos do culto à Aparecida, detalhes que não constavam em nenhuma fonte histórica conhecida. A descoberta foi considerada uma das mais importantes para a história religiosa brasileira em décadas, proporcionando uma visão sem precedentes dos primeiros anos de devoção mariana no Brasil colonial. O caso de Manuela atraiu rapidamente a atenção da comunidade científica internacional dedicada à pesquisa da consciência e estudos sobre reencarnação. Tucker, da Universidade de Virgínia, herdeiro da pesquisa pioneira do Dr. Ian Stevenson, enviou pessoalmente a Ouro Preto para entrevistar Manuela e revisar a documentação de seu caso. Seus achados preliminares, apresentados na Conferência Internacional sobre Estudos da Consciência em Tucson, Arizona, classificaram o caso de Manuela como um dos casos com maior base empírica de supostas memórias de vidas passadas já documentadas no hemisfério ocidental. Este caso soma um número crescente de mais de 2.500 casos rigorosamente documentados de crianças ao redor do mundo que demonstram conhecimento detalhado de pessoas falecidas completamente desconhecidas de suas famílias. As pesquisas mostram consistentemente que essas memórias costumam surgir entre os 2 e 6 anos, atingindo intensidade máxima por volta dos 4 anos. Exatamente a idade de Manuela quando o aparecimento começou e desvanecem. Gradualmente, conforme a criança desenvolve a amnésia infantil precoce normal. No entanto, o caso de Manuela apresenta características únicas que distinguem os casos típicos de reencarnação. A distância histórica da suposta vida anterior
o significado religioso da suposta identidade e a intensidade continuada das memórias muito além da faixa etária típica. Estudos de acompanhamento de longo prazo realizados pela Universidade de Virgínia mostram que crianças com memórias documentadas de vidas passadas tendem a desenvolver vidas com treinamento produtivo, com um desempenho acadêmico acima da média e maiores níveis de empatia e consciência espiritual. O aspecto mais extraordinário do caso de Manuela foi sua capacidade de conduzir uma equipe de arqueólogos a uma câmara, anteriormente desconhecida, sob a Igreja do Rosário dos Pretos em Ouro Preto, uma das mais antigas igrejas construídas por escravizados no Brasil. Manuela afirmou que este sagrado local tinha significado especial para a conexão espiritual de Maria com o Brasil colonial e que as câmaras ocultas continham evidências de uma presença divina que protegia os escravizados durante os seus sofrimentos, seguindo as instruções extremamente precisas de Manuela, que incluíam principalmente unidades portuguesas antigas que uma menina jamais deveria conhecer. Os arqueólogos da Universidade Federal de Minas Gerais utilizaram o georradar para descobrir uma câmara selada que havia permanecido oculta por mais de 250 anos. A escavação, dirigida pela doutora Márcia Nascimento, principal especialista em arqueologia colonial brasileira, revelou artefatos que desafiaram toda a compreensão convencional das práticas religiosas do Brasil colonial. A descoberta mais impactante foi uma coleção de esculturas em pedra-sabão representando uma figura feminina com características notavelmente semelhantes às representações tradicionais da Virgem Maria, mas datadas através de análise estratigráfica em aproximadamente 1750, criadas por escravizados que misturaram tradições africanas com iconografia cristã. Essas esculturas representavam a figura feminina em posturas de proteção e vitória, rodeadas de símbolos que incluíam combinação de iconografia africana com elementos que, posteriormente, apareceriam na arte mariana brasileira ainda. Mais inexplicável foi a descoberta de placas de ferro com símbolos gravados que, ao serem decifrados por especialistas em símbolos religiosos afro-brasileiros, esclarece profecias descrevem sobre a chegada de uma mãe sagrada que protegeria os povos escravizados e uniria todas as raças numa nova família espiritual. As placas incluíram cálculos astronômicos que previram, com precisão, a dados da descoberta da imagem de Aparecida, 12 de outubro de 1717, utilizando conhecimentos de astronomia que combinavam tradições africanas e europeias. À medida que o caso de Manuela se desenvolvia, ocorreu a ocorrência de maior frequência de casos documentados de aparências aparentes de cura em torno da menina. Uma doutora Mendes mantém registros médicos detalhados de esses casos distintos nos quais as orações e o contato físico de Manuela coincidiram, com melhorias inexplicáveis no estado de saúde de pacientes críticos do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Estes casos incluem remissões documentadas de cânceres terminais, recuperações súbitas de coma e curas de condições congênitas que a ciência médica havia considerado irreversíveis. O caso melhor documentado foi o de Conceição Santos, uma mãe de 3 filhos de 45 anos, com câncer de pâncreas no estágio 4 e com menos de 2 semanas de vida, segundo sua equipe de oncologia. Quando Manuela visitou o quarto do paciente, a pedido da família de Conceição, a menina colocou suas mãos sobre o abdômen do paciente e começou a rezar em aramaico. Em 72 horas, os exames médicos demonstraram o desaparecimento completo do tecido canceroso. Uma recuperação tão rápida e completa que os médicos que compareceram a declararam medicamente impossível. Doutora Mendes também documentou a capacidade de Manuela de oferecer visões proféticas sobre eventos futuros relacionados a aparições marianas e religiosas ao redor do mundo. Suas visões revelaram-se corretas com consistência quase milagrosa, incluindo dados exatos de aparições futuras, mensagens específicas que foram recebidas pelos videntes e até detalhes sobre a aparência física e vestimentas dos futuros videntes. A resposta da Igreja Católica ao caso de Manuela tem sido de investigação cautelosa combinada com crescente reconhecimento da possível transcendência do espectro. Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, designou uma comissão especial de teólogos, médicos e psicólogos para conduzir investigação exaustiva, de acordo com os protocolos específicos estabelecidos pela Congregação para a Doutrina da Fé, para avaliar preferências específicas sobrenaturais. O relatório preliminar da comissão, apresentado ao Vaticano em agosto de 2025, concluiu que o caso de Manuela apresenta características que não podem ser explicadas por meios naturais e sugere a possibilidade de intervenção sobrenatural. O documento destacou especificamente o conhecimento da menina sobre conceitos teológicos que superam não apenas sua idade e educação, mas também a compreensão de muitos teólogos experientes. O padre Miguel Ângelo Silva,
teólogo jesuíta e membro da comissão investigadora, afirmou que a curiosidade de Manuela sobre a vida espiritual interior de Maria, durante momentos-chave da história da salvação, demonstram uma profundidade de compreensão mística que tipicamente só se encontra nos grandes santos e doutores da Igreja. A capacidade da menina de explicar conceitos complexos da teologia mariana, a relação entre a encarnação e a redenção e o papel específico de Maria na história da salvação impressionou até os mais eruditos eclesiásticos. O impacto do caso de Manuela em sua família e na comunidade de Ouro Preto foi profundo e transformador. Ana Paula e Ricardo Oliveira relatam que as experiências de sua filha mudaram completamente sua compreensão da fé, da morte e da natureza da existência humana. Sempre acreditamos em Deus e na Virgem Maria, explica Ana Paula. Mas Manuela nos mostrou que o mundo espiritual é muito mais real e presente do que jamais imaginamos. A menina parece estar prosperando psicologicamente, apesar da intensa atenção e da natureza extraordinária de suas experiências. Avaliações psicológicas realizadas por especialistas independentes mostram que Manuela é uma criança notavelmente bem adaptada, com inteligência emocional e habilidades sociais superiores à média. Continua frequentando a pré-escola, brinca normalmente com outras crianças e não apresenta nenhum dos sinais de angústia psicológica que se esperaria em uma situação tão inusitada. No entanto, Manuela demonstra um nível de maturidade espiritual e compaixão extraordinária para a sua idade. Os professores comentam que ela consola espontaneamente colegas tristes ou machucados, muitas vezes com uma sabedoria e empatia que parecem ir além de sua idade. Também começou a demonstrar compreensão intuitiva das necessidades emocionais e espirituais dos outros, oferecendo frequentemente palavras ou gestos adequados para fornecer conforto e cura. O caso de Manuela levanta desafios sem precedentes para a compreensão científica convencional da consciência, memória e natureza da pessoal. Santos e sua equipe de pesquisa estão conduzindo o estudo mais abrangente já realizado sobre um caso suspeito de reencarnação, utilizando técnicas de neuroimagem para monitorar a atividade cerebral de Manuela durante seus episódios místicos. Os resultados preliminares mostram padrões incomuns de ativação neuronal em áreas associadas à formação e recuperação de memórias, mas estes padrões não exigem nenhuma condição neurológica conhecida. O caso atraiu financiamento da Fundação Bial, uma organização dedicada ao financiamento de pesquisa científica específica sobre consciência e características anômalas. Este apoio permitiu a pesquisa tecnologicamente mais avançada já realizada sobre supostas memórias de vidas passadas, incluindo o uso de imagens por ressonância magnética funcional, eletroencefalografia e até dispositivos experimentais para medir consciência quântica. Os estudos longitudinais estão sendo prolongados para acompanhar o desenvolvimento de Manuela ao longo dos próximos anos, documentando quaisquer mudanças em suas memórias, habilidades e experiências espirituais. Estes estudos forneceram informações sem precedentes sobre a natureza das memórias de reencarnação infantil e podem, em última análise, responder questões fundamentais sobre a relação entre consciência e morte física. Recentemente, Manuela começou a falar sobre outros santos brasileiros com conhecimento que surpreende especialistas. Descreveu detalhes da vida de Santa Dulce dos Pobres na Bahia, incluindo aspectos de sua infância e vocação religiosa que não constam em biografias públicas. Também falou sobre Padre José de Anchieta com resultados históricos impressionantes, descrevendo métodos de catequese dos indígenas e detalhes de suas viagens pelas costas brasileiras, que coincidem com documentos jesuíticos raramente consultados. O Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, chamou Manuela para uma visita especial após ela ter considerado, espontaneamente, detalhes sobre os inconfidentes mineiros que não constavam nas exposições públicas. Durante uma visita, uma menina descobriu um local específico do museu e afirmou que ali estavam guardadas palavras importantes sobre homens que amavam o Brasil. A equipe do museu descobriu, no local indicado, documentos históricos que foram catalogados incorretamente e permaneceram inacessíveis aos pesquisadores há décadas. Antes de concluir esta história extraordinária, lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado sobre casos como o de Manuela, que desafiam nossa compreensão da própria realidade. Manuela Oliveira representa muito mais que um simples caso documentado de memórias infantis de vidas passadas. Ela incorpora um mistério profundo que conecta a espiritualidade ancestral com pesquisa científica de vanguarda, desafiando suposições fundamentais sobre a natureza da consciência, morte e realidade espiritual. Seu conhecimento detalhado da vida de Maria, combinado com precisão histórica verificável e manifestações contemporâneas de aparências aparentemente milagrosas, sugere que a consciência humana pode, de fato, sobreviver à morte física e retornar de
maneiras que a ciência materialista tradicional ainda não consegue explicar nem compreender. Medida que os pesquisadores continuam investigando o caso extraordinário de Manuela utilizando os métodos científicos mais avançados disponíveis. Ela serve como testemunho vivo da possibilidade de que as fronteiras entre passado e presente, entre humano e divino, entre vida e morte, sejam muito mais permeáveis e misteriosas do que nossa compreensão atual nos permite imaginar. Num mundo cada vez mais dominado pelo materialismo científico, a história de Manuela oferece esperança de que ainda existem mistérios por descobrir, milagres por presenciar e profundas verdades sobre a existência humana que aguardam nossa compreensão. O caso continua seu desenvolvimento, com novos acontecimentos e revelações surgindo regularmente, indicando que a história de Manuela está longe de terminar e que as descobertas mais impactantes podem ainda estar por vir. À medida que cresce e se desenvolve, esta menina extraordinária pode ter as chaves para compreender algumas das questões mais profundas da humanidade sobre a vida, a morte e a natureza eterna da consciência humana. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, anunciou que acompanha com interesse o desenvolvimento do caso e está em constante diálogo com as autoridades vaticanas sobre os desdobramentos da investigação. O cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, declarou que casos como estes nos lembram que os caminhos de Deus são insondáveis e que devemos manter a mente aberta aos sinais que Ele pode nos enviar através das formas mais inesperadas. O caso de Manuela Oliveira não apenas reacende debates sobre reencarnação e memórias de vidas passadas, mas também fortalece a fé de milhões de brasileiros na intercessão de Nossa Senhora e na continuidade da vida após a morte. Em tempos de crescente secularização, sua história oferece uma ponte entre ciência e fé, entre ceticismo e esperança, lembrando-nos de que alguns mistérios da existência humana permanecem além da compreensão racional, convidando-nos a manter o coração aberto às possibilidades infinitas do amor divino.